Pessoal, boa noite. Vamos começar mais um café com livros. Bom café sempre, boa companhia. Sempre muito bom estar aqui com vocês, estarmos aqui juntos, reunidos. E hoje a minha dica de leitura é esse livro aqui maravilhoso, um livro de crônicas do meu querido amigo Tiago Maroca. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. O nome do livro, Passageiros. É um livro, como eu acabei de falar, uma coleção de crônicas feito pelo Tiago Maroca. Tiago Maroca é um escritor do município de Valparaíso de Goiás. Ele é valparaízense, nasceu no município, nascido, criado em Valparaíso de Goiás. Tiago Maroca, ele é funcionário público, servidor da Universidade de Brasília. O Tiago Maroca, ele participa da Academia Valparaísense de Letras. Ele colocou aqui a sua experiência, né, como um usuário do transporte coletivo, transporte, né, o ônibus público. E aí ele coloca aqui, ele escreve em formato de várias crônicas, toda a experiência que ele passa presenciando várias situações, né, como usuário do transporte coletivo. Eu li todo o livro dele, fantástico, muito bom, bem bacana mesmo. O livro é criativo. Eu super recomendo, gostei demais, uma literatura muito fácil, muito acessível. Tá aqui, ó, histórias de amor, de humor, de superação. Tantas histórias que passam despercebidas na viagem entre um ponto de ônibus e outro. Passageiros são as pessoas, o tempo e o nosso tempo dentro do ônibus. Aprecie e boa viagem. Então tá aqui, dica de um bom livro, de uma boa leitura, Passageiros, do meu querido amigo Tiago Maroca. Por favor, adquiram o livro, vocês vão gostar. Tá aqui, ó, fotinha do Tiago Maroca, membro da Academia Valparaísense de Letras. Tiago Maroca, tenho certeza que não irão se arrepender. Esse é o primeiro de muitos trabalhos que virão por aí. Livro Passageiros, minha dica de leitura de hoje, tá bom? Vamos falar sobre um outro conteúdo que cai muito em concurso público e que eu tenho certeza que vai poder nos ajudar bastante. Vamos falar sobre currículo, currículo da educação. A palavra currículo vem de correr, né? Que é trajetória, corrida, que significa lugar, espaço, viagem, percurso, caminhada. É a nossa caminhada, nosso percurso, nossa trajetória, o percurso de nossas vidas. Daí também vem o currículo da pessoa. Então, quando você leva o seu currículo para você ser avaliado, para você procurar um emprego, geralmente o que é que vem no currículo? Vem os seus dados pessoais, depois vem os seus dados acadêmicos, de cursos que você fez, depois vem a sua experiência profissional, ou seja, toda a sua caminhada, o seu percurso. Daí, aquilo se chama o seu currículo, né? Então, assim também acontece na educação. O currículo é a caminhada do estudante, é a trajetória do estudante. Só que na educação é a caminhada, é o percurso, é a trajetória dele em formato de disciplinas, de conteúdos, que vai ser dividido durante todo o histórico dele escolar em grades curricular, que a gente chama grades de disciplinas. Então, daí então vamos estudar o currículo do conhecimento. Pessoal, vamos dar uma olhada no que diz o currículo, a teoria do currículo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que diz Libânio. Libânio define currículo assim: o currículo é um desdobramento necessário do projeto pedagógico, materializando intenções e orientações previstas no projeto em objetivos e conteúdos. Viram aí? Então, para Libânio, o currículo é a materialização daquilo que é trabalhado, daquilo que é organizado, daquilo que é planejado, inclusive no projeto pedagógico.
é aquilo que sai do projeto, que a gente vai então discutir, que a gente vai poder observar, que a gente vai poder enxergar, que é no currículo. E a partir daquele currículo, depois vai ser feito, inclusive, o planejamento no espaço escolar, no espaço pedagógico. Nós podemos perceber o currículo a partir das suas manifestações do currículo, a partir do tipo de currículo e a partir das teorias do currículo. Vamos começar com os tipos de currículo. Nós temos 2 tipos de currículo, que a gente chama de currículo fechado e o currículo aberto. O currículo fechado, o nome já diz, é aquele estagnado, fechado, engessado. Geralmente, o currículo fechado é aquele que não permite alterações, modificações, debate. Ele vem pronto, ele é estanque. Ele é aquele currículo que é o cumpra-se. Ele é o currículo pronto apenas para a sua aplicação em sala de aula. Já o currículo que a gente chama de aberto, ele é aquele que ele é ligado à interdisciplinariedade, à integração entre as disciplinas. Ele é voltado aos temas geradores, ele é voltado à flexibilização. Então, ele, ao contrário do fechado, ele está aberto ao debate, ele está aberto à coletividade. Então, nós temos aí 2 tipos de currículo, o fechado e o aberto. Isso é o tipo do currículo, mas esse currículo, ele também se manifesta. A gente percebe esse currículo, a gente sente esse currículo de 3 maneiras. Ele pode ser formal, ele pode ser real e ele pode ser oculto. Vamos lá. Formal. O nome de formal se liga diretamente à palavra forma. Forma. Então, o currículo ele pode ser formal, ou seja, ele é materializado, ligado à forma. É aquele currículo realmente escrito, formalizado. É o currículo pronto, escrito. É o currículo que você pode, tangível. Daquele currículo formal, ele pode ser também real. É aquele que sai da forma e acontece necessariamente na escola. É o currículo que está acontecendo no seu cotidiano. Então aqui, ó, no momento que o currículo ele está aqui, ó, enquanto ele está aqui, ó, no papel, um exemplo que eu vou dar aqui, os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que estão aqui, ele é o quê? Eu peguei aqui um PCN, tá aqui na minha mão. O PCN, os parâmetros curriculares nacionais, ele é formal, ele é forma. A partir do momento que ele sai daqui e ele é trabalhado a partir de algum planejamento de aula, você planeja uma atividade, e essa aula ela acontece efetivamente na sala de aula, ou na escola, a partir de um projeto, alguma coisa, esse planejamento faz com que o currículo que era formal se torne, então, um currículo real. Currículo real. Tá certo, gente? E o que é o currículo oculto? O currículo oculto seria o currículo que ele não está previsto formalmente, não está escrito em lugar nenhum, mas ele ocorre efetivamente na escola, sem estar previsto, a partir, digamos assim, deixa eu pensar aqui de um jeito, ele acontece de forma implícita, ele é trabalhado de forma implicitamente no ambiente escolar, a partir dos costumes da sociedade, ligado às questões sociais, mas ele não é previsto formalmente. Ele, então, é dado como currículo oculto, nesse sentido. Então, assim, a gente percebe 3 maneiras do currículo se manifestar na escola. Formal, forma, PCNs. Real, a partir do planejamento ele acontece efetivamente, projetos, a aula em si, e oculto, não está previsto em lugar nenhum, mas implicitamente ele é trabalhado, ele acontece na escola, currículo, que a gente chama de currículo oculto, beleza? Agora, a partir dos tipos de currículo, a partir das manifestações, nós temos, como sempre em tudo na nossa vida, as chamadas teorias. Aí vem os teóricos que, observando qualquer coisa da vida, faz ciência. Isso é fazer ciência.
Então ele estuda, ele observa, ele faz pesquisa por cima e aí criam-se as teorias. Nós temos então as teorias. Nós temos atualmente 3 teorias que são aquelas cobradas para nível de concurso. Tomar um cafezinho? Nós temos então as teorias chamadas teorias tradicionais, as teorias críticas e as pós-críticas do currículo. Para a gente poder compreender melhor, nós vamos embasar as 3 teorias, cada uma com uma pergunta-chave, beleza? Então, as teorias tradicionais. Qual é a pergunta-chave da teoria tradicional? O que ensinar? Como assim? O que ensinar? Qual a preocupação da teoria tradicional? Está preocupada com o conteúdo em si. O que eu tenho que ensinar? Então, uma teoria preocupada com as palavras aceitação, ajuste, ensino-aprendizagem, aquelas palavrinhas assim que a gente usa muito, didática, planejamento. Vou dar um exemplo prático assim. O que eu vou ensinar? Eu vou ensinar lá em história, eu vou ensinar primeiro, descobrimento do Brasil, depois do descobrimento do Brasil, primeiro império, depois do primeiro império eu vou ensinar lá a independência do Brasil, lá depois do segundo império, alguma coisa nesse sentido. Aí lá na frente eu vou ensinar a República Brasileira, depois, enfim. Então, o que eu vou ensinar? Qual a ordem cronológica? Aceitação, ajuste. Essa é a palavra-chave para, então, as teorias tradicionais. Quais são os teóricos assim que a gente pode elencar nessa teoria? Taylor, Bobbitt, John Dewey, que é o teórico dos projetos, na teoria dos projetos. Beleza? Aí vamos para a segunda teoria, que são as críticas, teorias críticas do currículo. A pergunta-chave não é mais o que ensinar, mas agora é por que ensinar. Enquanto que a primeira está preocupada com o que ensinar, a segunda vem para fazer o seguinte: por que eu vou ensinar esse conteúdo? A primeira selecionou esse conteúdo, a segunda vem e fala: por que ensinar? Por que ensinar, um exemplo, descobrimento do Brasil? Se o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Já tinha a população originária, os índios, a população indígena, já vivia aqui no Brasil. Olha só, já começa a questionar. Então, palavra-chave aí: questionamento, desconfiança, emancipação, reprodução social, lutas de classe, ideologia, tá vendo? Então, é por isso que se chama teorias críticas do currículo, bem diferente da primeira. E essas palavras-chave são bem diferentes das primeiras também. E aí, quais são os teóricos representantes dessa teoria? Bourdieu e Passeron, Louis Althusser, Henri Giroux são alguns dos teóricos que a gente pode colocar nessa classificação. A terceira, que geralmente eu digo assim, que a gente está meio que vivenciando ela ainda. Passou as teorias tradicionais, passaram as teorias críticas, agora as teorias pós-críticas. Não é mais o que ensinar, por que ensinar, mas para quem ensinar. A quem estamos direcionando o currículo? Diferente, né? Então, trata muito hoje a gente trata muito a questão do currículo com a questão de identidade, diferença, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade. Essas são palavras-chave que são muito debatidas dentro do currículo. E aí a ideia nessa questão do currículo pós-crítico, que é muito atual, que não existe uma hierarquia entre as culturas humanas. Beleza? Com isso eu encerro o currículo da educação, o currículo do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês continuem seguindo aí o nosso canal Café com Livros. Dê bastante like, compartilhe, me siga aí nas redes sociais, tá bom? E contribua bastante com o nosso canal, pessoal. Café com Livros. Um beijo e até a próxima. Valeu!